Olá, aluno. Olá, aluna. Eu gostaria de falar sobre as funções D, P e Q dentro do R. D refere-se a density, tá? P, probability e Q, quantile, certo? Essas funções aqui elas vão ser muito importantes porque elas vão fazer parte das distribuições discretas e contínuas para você construí-las, tá? Calcular valores, tá? Sem precisar necessariamente buscar por integrais ou somatórias. A density é a mesma coisa, ó, acompanha aqui, ó, binomial e generalização. Vou dar um exemplo da binomial, que é uma distribuição muito conhecida. Então, se eu digo que eu quero probabilidade de x igual a y, então eu estou buscando n combinado de p elevado a y vezes q elevado a n menos y. Então, para eu calcular aqui esse y, eu preciso do comando d, de density, que é um ponto, x igual ao ponto y. Se eu quero calcular um ponto acumulado menor ou igual que y, então eu quero x igual a 0, mais probabilidade de x igual a 1 e etc. Até a posição de x igual a y. Nesse caso, eu quero um P, então um probability. Então eu quero o probability da binomial, tá certo? E se eu tenho uma probabilidade de x maior que z, tá? Então essa função eu não tenho no R, mas eu tenho uma alternativa, um truque chamado. No caso seria 1 menos P binomial, de ZNP, certo? E se eu quero te dar a probabilidade e você retornar o valor do ponto P, ou seja, eu digo a você, então, nesse caso aqui, eu quero te dar, né, como eu já falei, o ponto, eu quero te dar a probabilidade e você retorna qual é o ponto que vale aquela probabilidade. Então, nesse caso aqui, a função quantile, a função Q. Então, no caso, ó, não é muito difícil lembrar, então, ó, Q binom, P binom, D binom, tá certo? Se eu estou pensando em binomial, mas, por exemplo, mas se eu estou pensando na geométrica, então, PG1, DG1 e QG1, tá certo? Vamos para um exemplo prático aqui, ó. Eu tenho aqui embaixo uma distribuição binomial que ela vai sortear 10 objetos com a probabilidade de sucesso 0,2 para cada objeto. Então, se eu quero, por exemplo, aqui, ó, calcular a probabilidade para o ponto de x igual a 4, então eu tenho 10 combinado em 4, com 0,2 de sucesso elevado a 4, porque serão 4 objetos retirados a seu favor, e 1 menos 0,2, que é o fracasso, que é de 80%, 10 menos 4 objetos que serão sorteados desfavoráveis a você. Então, nesse caso, é um ponto, então é probabilidade de x igual a 4, então é D binom 4, a quantidade de objetos que serão sorteados 10 e o sucesso 0,2. Quando você dá o Ctrl R, você sabe que a possibilidade de você ter na chance para cada objeto de 20% e você vai tirar 4 entre 10 é de 8,8%, tá certo? E se a pergunta muda, olha, eu quero saber a probabilidade de retirar até 5 objetos. Então aí, isso é uma probabilidade acumulada. Você vai precisar fazer menor ou igual. Então no caso menor ou igual, você já converte na sua cabeça, que é o P binom 5, 10 e 0,2. Lembre que o 10 e o 0,2 a gente já definiu aqui, ó, no próprio início da questão, tá? Isso é só um exemplo teórico, bem teórico mesmo. E a probabilidade acumulada aqui é 99,36%. Por quê? Porque ele está pegando a probabilidade de x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4 e x igual a 5. Tá? Você poderia fazer, claro, você poderia fazer com D binom, certo? Fazer x igual a 0, considerando 10 elementos 0,2, mais D binom, de um objeto entre 10 com probabilidade 0,2 até o quinto, mas o R ele está aqui para facilitar a nossa vida. Eu não vou fazer isso se eu já sei que existe essa função aqui, tá? Então isso aqui é totalmente desnecessário. E aqui eu tenho, ó, o truque, né, que seria a probabilidade de x maior que 3, então nesse caso eu tenho que buscar o complementar, 1 menos probabilidade de x menor ou igual que 3, então nesse caso 1 menos P binom, e aí a minha probabilidade acumulada é até 3, então vai ser 3 de 10 objetos com 0,2 de chance de ser sorteado cada objeto. Nesse caso aí 12,8%. Isso é a alternativa para quando x é maior que 3, tá?
E a quarta situação, que seria o quantile. Então, o quantile, eu vou te dar a probabilidade e você vai retornar dizendo que é meu K. Então, Q binom, e aí eu vou te dizer, olha, qual é o ponto que dá 0,23%, e ele tem 10 objetos a serem sorteados, e um peso probabilístico de 20% para cada objeto. Então, ó, um objeto, se você observar, esse 0,23 ele não vai ser fechadinho. Então, ó, vamos dar uma olhada. Ó, D binom para um objeto entre 10 com 0,2 de chance. Ctrl R, ele dá 26. Então, o R ele vai tentar aproximar do valor, do valor mais possível para ele. Ele tem a opção de x igual a 1 ou x igual a 2. Se ele for para x igual a 2, veja que vai ter, ó, uma pequena alteração aqui, ó. Ele já vai te dar, ó, 30%, tá certo? Então, por isso que ele fica ali em 0,26, e quando você pede o Q binom, ele vai retornar não é 100%. Isso aqui é 1, que é essa posição do x, tá? Então, qual é a probabilidade onde você tem 0,23 quando você tem um objeto a ser sorteado, quando você quer saber essa probabilidade de um objeto? Para que fique claro, a gente está aqui pegando o Q binom, mas esse Q binom aqui, ele é crescente, tá? Então, isso aqui, ó, isso aqui que a gente está fazendo é a acumulação, tá certo? Então, é a probabilidade de x menor do que um K qualquer, onde esse K vai ser 0,23, tá certo? Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. A gente está dando a probabilidade e ele retorna no ponto, tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar. Porque isso é importante e vale a pena um vídeo só sobre isso. Porque se você aprender a utilizar o density, o probability e o quantile, você vai entender o que é qualquer outra distribuição que eu venha lhe entregar. Se eu te dou uma Weibull, uma normal, uma F de Snellicor, então você já sabe o RQD, então você já converte sua cabeça já lança. Lembrando só de uma coisa, density, no caso de D aqui, ó, density para distribuição contínua, ele não vai ter a mesma ideia, porque o density ele vai trazer o intervalo quando a gente for calcular as integrais. E aí depois a gente fala sobre esses intervalos ao longo da disciplina, tá bom? Muito obrigado, até logo e acompanhe os demais vídeos.